Quando pensamos nos povos antigos, somos induzidos a acreditar que eles foram limitados tecnologicamente e não tinham ideias inovadoras. Mas muitos artefatos que encontramos séculos depois desafiam essa crença popular. Esses achados vão desde materiais usados em construção que não entendemos completamente. Hoje, iremos explorar tecnologias da época que estavam muito à frente do seu tempo. O mecanismo de Antícitera existiu na Grécia Antiga e é algo que hoje a gente chamaria, sem exagero, de uma tentativa de computador. Não é na forma que nós conhecemos hoje, mas ele tinha um propósito muito bem definido, que era entender o céu. Ele foi criado para calcular os movimentos dos astros, o Sol, a Lua e os planetas conhecidos na época, e prever eventos importantes, como eclipses e até quando aconteceriam os próximos Jogos Olímpicos. E ele foi encontrado no início do século XX, por mergulhadores que exploravam um navio romano, naufragado, perto de uma pequena ilha na Grécia. No meio de estátuas e objetos de luxo, havia um bloco de bronze corroído. À primeira vista, ninguém imaginou que aquilo escondia algo extraordinário. Com o tempo, porém, o objeto começou a revelar sua complexidade. Em 1958, o historiador de ciência Derek de Solla Price foi um dos primeiros a estudá-lo, seriamente. Ele percebeu que aquele mecanismo não servia para medir o tempo comum, mas para relacionar eventos astronômicos do passado e futuro. E as inscrições gravadas nos mostradores mencionavam dias, meses, signos do zodíaco e ciclos celestes conhecidos pelos gregos. Price, então, propôs algo revolucionário para a época. O aparelho provavelmente possuía ponteiros móveis, que giravam para indicar a posição dos corpos celestes ao longo do tempo. Mesmo assim, durante décadas, grande parte do mecanismo permaneceu um mistério. Somente em 2005, com o uso da tomografia digital e raios-x de alta precisão, foi possível enxergar o interior da máquina e decifrar textos que haviam se tornado ilegíveis com os séculos. Foi aí que a verdadeira dimensão do objeto apareceu. Ao girar uma manivela lateral, ao menos 30 engrenagens de bronze entravam em movimento, acionando 3 mostradores na frente e no verso do aparelho. Esses mostradores permitiam prever ciclos astronômicos complexos, incluindo eclipses solares e lunares, tudo sincronizado com o ciclo de 4 anos dos Jogos Olímpicos e de outros jogos pan-helênicos, na Grécia Antiga. Esses jogos não eram apenas esportes, eles serviam como referência oficial para a contagem de tempo. Mas então surge a pergunta inevitável: quem foi capaz de criar algo assim? O mecanismo não tem assinatura. Ainda assim, muitos historiadores acreditam que ele tenha ligação com a escola de astrônomo Hiparco de Niceia, ou até com projetos perdidos do próprio Arquimedes. O navio que naufragou transportava obras de artes e objetos raríssimos, provavelmente saqueados e levados para Roma. Isso sugere que o mecanismo não era comum e era uma joia extrema da ciência helenística. E o que mais impressiona dessa história é que não existem outros objetos encontrados como esse daí. Nenhum protótipo anterior, nenhum tipo de evolução evidente, é apenas um ponto perdido no tempo, em que ele aparece em algum momento e simplesmente some depois. O concreto romano é uma das tecnologias mais impressionantes da antiguidade, não por sua aparência, mas por sua durabilidade quase absurda. Utilizado há mais de 2000 anos em portos, arquedutos, templos e edifícios monumentais, ele permanece intacto até hoje, muitas vezes em condições que destroem rapidamente o concreto moderno. Diferente do cimento atual, a mistura romana combinava cal viva, água do mar e cinzas vulcânicas, conhecidas como pozzolana, criando uma reação química única. Durante séculos, a fórmula exata foi perdida, e apenas recentemente a ciência começou a entender o seu funcionamento. Estudos revelaram que, em contato com a água, especialmente com a água salgada, o concreto romano não se deteriora, ele se fortalece. Microfissuras que surgem ao longo do tempo ativam reações químicas internas que formam novos cristais minerais, capazes de cicatrizar a estrutura por dentro. Isso explica porque os portos romanos ainda resistem a ondas do Mediterrâneo, enquanto estruturas modernas se degradam em poucas décadas. Mais do que um material de construção, o concreto romano representa uma compreensão avançada de química e geologia aplicada, desenvolvida sem instrumentos modernos, sem microscópios e sem modelos computacionais. O mais inquietante dessa história é que, apesar de sabermos hoje qual eram seus componentes principais, ainda não conseguimos reproduzir completamente com o mesmo nível de precisão e em larga escala, o que transforma esse material algo além de uma técnica antiga. Ele é uma lembrança
de que o progresso não é sempre linear e de que algumas soluções mais avançadas da história surgiram muito antes de estarmos prontos para reconhecê-las. E agora eu vou comentar dos conceitos mais interessantes que eu achei desses artefatos antigos, que é simplesmente um motor a vapor feito na época da Grécia. Descrita no século I por Heron de Alexandria, em sua obra Pneumática, é considerado o primeiro motor a vapor funcional da história. O dispositivo era composto por uma caldeira simples, conectada a uma esfera oca de metal, suspensa de forma que pudesse girar livremente. Dessa esfera saíam 2 tubos curvados em direções opostas. Quando a água era aquecida, o vapor gerado entrava na esfera, que escapava pelos tubos, criando uma força de reação que fazia o conjunto girar continuamente. Esse movimento não era simbólico nem ilustrativo, era energia térmica sendo convertida diretamente em movimento mecânico. Exatamente o mesmo princípio que seria explorado nos motores a vapor, quase 18 séculos depois. Heron não apenas descreveu o funcionamento desse motor, como compreendia a relação entre pressão, fluxo e movimento, mesmo sem uma formulação matemática formal dessas leis. Ainda assim, no contexto do mundo greco-romano, ele não foi aplicado para realizar trabalho útil, como mover cargas ou acionar máquinas, permanecendo restrita para demonstrações em templos ou experiências acadêmicas. Uma das grandes teorias que trazem sobre esse motor é que ele era feito como algo de demonstração, algo mágico, quase místico. Então as pessoas paravam para olhar aquele movimento, ele girava em torno do seu próprio eixo, de forma repetida, e isso trazia uma certa curiosidade pelas pessoas. O sistema econômico da época, ele não incentivava nenhuma produção no modo industrial que a gente conhece. O contexto da época não permitia esse tipo de utilidade, já que a mão de obra escravizada era abundante, a produção não era industrial e a ideia de eficiência energética simplesmente não existia. E isso acabou se tornando uma tecnologia órfã, sem função real ou histórica. O que prova pra gente que o conhecimento e o teste podem ser inúteis vindo nos momentos errados. As inovações tecnológicas nascem de um conjunto de fatores e elas precisam fazer sentido para aquele tempo. Senão elas só viram peças de arte ou obras de demonstração. Esse exemplo do motor é o mais claro que temos disso. Algo que poderia ter trazido alguns anos de inovação, mas que simplesmente nasceu no momento errado. Cumpria sua função na época. Ele não era inútil, ele cumpria sua função de demonstrar algo, mas não havia se pensado em uma produção industrial ou utilizá-lo em máquinas agrícolas de forma ampla. Esses objetos não são apenas curiosidades do passado, eles são sinais de que a inteligência humana nunca caminhou em linha reta e mostram que as ideias avançadas podem surgir muito antes do mundo estar pronto para usá-los. E que o progresso não depende apenas de genialidade, mas de contexto, necessidade e continuidade histórica. Em cada um desses casos, a tecnologia funcionava, calculava, resistia, se movia, mas não encontrou um ecossistema capaz de levá-lo adiante. O que se perdeu não foi conhecimento em si, mas a cadeia que permitia sua evolução. Talvez o maior erro seja imaginar o passado como intelectualmente limitado, quando na verdade ele foi muitas vezes visionário demais para o próprio tempo. Olhar para essas tecnologias antigas não é um exercício de nostalgia, mas um lembrete desconfortável. O futuro não nasce apenas quando uma ideia é criada, mas quando a sociedade está disposta a reconhecê-la, sustentá-la e continuar aquilo que um dia quase mudou tudo.